Para a gente poder administrar bem, para a gente poder, de fato, estarmos alinhados com as administrações, como a administração empresarial, é necessário que nós tenhamos um maior profundo conhecimento sobre tudo que cerca o que é administração e todos os conceitos acerca da administração. Então, conhecer o que é uma organização, entender aí quais são as características de uma organização, são importantes demais para deixar isso passar em branco. Né? O significado de organização, de acordo lá com o dicionário, se tu abrir o dicionário, a gente vai ver que é um substantivo feminino, organização, que é a ação ou efeito de organizar, né? O ato ou resultado de se organizar, uma formação estrutural daquilo que compõe um ser vivo ou de que constitui um sistema, um conjunto de pessoas que possuem os mesmos interesses, uma associação, uma instituição que se destina à realização de atos no ambiente político, no âmbito social e no âmbito econômico, né? Então, dentro do conceito do dicionário, a gente tem vários tipos de conceito para organização. Organização é tanto quando a gente fala do ato ou efeito de organizar algo, de se organizar, o resultado daquilo que se organizou, né? A questão da organização estrutural de um ser vivo. Então, eu sou organizado, né, em órgãos, eu tenho meus órgãos e tudo mais. Questão também de um sistema, né? Tem aqui um sistema organizado, mas eu também falo muito e esse conceito de que é o conjunto de pessoas que possuem os mesmos interesses, né? É uma instituição que se destina à realização de atos, tanto no ambiente político, social e econômico, é de fato algo que a gente tem que parar e analisar com mais cuidado esse conceito. A gente verifica que a organização é um conjunto de pessoas, né? Um conjunto de pessoas reunidas que querem os mesmos interesses. A organização é a combinação dos esforços individuais somados a recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos administrativos e recursos financeiros, e que possuem a finalidade de realizar propósitos coletivos. Elas se caracterizam pela existência da divisão social do trabalho, do planejamento, dos objetivos que justificam a própria finalidade da sua existência, além de uma estrutura de poder hierarquizada e racionalizada. As organizações são planejadas de forma deliberada para realizar um determinado objetivo e formam unidades sociais portadoras de necessidades e interesses próprios. Então, mais uma vez, eu tenho os recursos, mas sem os recursos não adianta eu ter recursos, eu não tenho pessoas. Então, novamente, eu preciso ter essa combinação de várias pessoas nas suas individualidades, nos seus objetivos particulares, mas que elas estão se reunindo para que elas possam ter uma finalidade coletiva. Toda organização ela vai ter uma finalidade própria da sua existência, a finalidade seja de lucro, de ajudar pessoas, de ter maiores funcionários, ela tem a sua própria finalidade, mas ela tem um objetivo também, um propósito coletivo. Quando a gente fala de organização, a gente está indo para esse cunho de organizar as pessoas para gerenciar e obter objetivos para essas pessoas, para a organização, para outras pessoas também. Tá? O objetivo das organizações são o fim desejado que a organização pretende atingir e que orientam o seu comportamento em relação ao futuro e ao ambiente interno e externo. Nesse sentido, os objetivos organizacionais são a razão de ser das organizações e variam de acordo com a finalidade de cada organização. Organizações sem fins lucrativos têm um determinado objetivo, enquanto organizações com fins lucrativos têm um objetivo totalmente diferente. Organizações com objetivos bem definidos, com recursos suficientes para alcançar esses objetivos e com o pessoal unido no esforço para o alcance dos mesmos, são também organizações com colaboradores que demonstram melhores sentimentos relativamente ao trabalho e à motivação. E uma melhor percepção da organização e da sua importância também. Ou seja, organizações que não possuem um objetivo claro, um objetivo bem definido, o turnover é maior, as pessoas não querem trabalhar porque elas não acreditam. As pessoas acreditam no que motiva as outras pessoas, né? Se eu te contar aqui a minha história de vida, talvez você não vai acreditar, não vai mover, isso não vai adiantar nada para ti. Por quê? Porque você não
acreditou naquilo que eu estou vendendo. Então eu preciso ter um objetivo. Para que eu vou te contar minha história de vida se eu não tenho objetivo? Só contar por contar não adianta. Então a gente precisa ter um objetivo definido e assim eu consigo fazer com que as pessoas demonstrem melhores os sentimentos. Os objetivos organizacionais visam assim atender a um conjunto de funções. Servem como uma fonte de justificativa para a existência da organização, constituindo igualmente uma fonte de motivação e envolvimento para os colaboradores, na medida em que funcionam como um guia para a ação, delimitando critérios de desempenho. A partir do momento que eu tenho um objetivo da organização, eu consigo definir vários mini objetivos para todas as pessoas que estão aqui dentro. Aí eu consigo definir as metas, eu consigo definir ali as ações, eu consigo definir os objetivos que eu quero que as pessoas cheguem. Se eu tenho um objetivo muito grande, por exemplo, o objetivo organizacional da empresa é estar sempre aberta para atender melhor os seus clientes. Qual que é o objetivo? Está aqui, atender melhor os clientes. Legal? Então, os objetivos que eu vou cobrar dos colaboradores que trabalham comigo é que eles atendam melhor os clientes, porque isso corrobora com o meu grande objetivo organizacional, que é ter esse atendimento perfeito ao cliente, beleza? Então, quando a gente fala de característica da organização, elas se caracterizam, as organizações vão se caracterizar pela existência da divisão social do trabalho, então do planejamento, dos objetivos que justificam a própria finalidade de sua existência. Então, eu vou ter uma estrutura de poder dentro de uma hierarquia e ela é racionalizada. Qual que é a diferença de hierarquizada para racionalizada? Hierarquia eu posso ter hierarquia vertical, onde eu tenho todos os setores, eu posso ter uma hierarquia horizontal, mas eu preciso ter uma racionalidade. O que é a racionalidade? É que aquilo faz sentido, aquilo não foi simplesmente jogando lá as posições. Eu pensei, eu analisei cada uma das posições e eu vou colocando elas ali. De acordo com seus objetivos, as organizações são criadas para obtenção de produtos e serviços com a finalidade de lucro ou não. As organizações possuem os objetivos desde seu início, pois foram criadas para atender necessidades específicas. Então, desde o momento em que uma organização se inicia, ela precisa ter um objetivo. Se ela não tem um objetivo, ela vai se perdendo conforme o tempo vai se passando, no percorrer do caminho, ela corre sérios riscos de não conseguir. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Riscos de não conseguir ter o sucesso que eu almejo. Por quê? Quando eu estou trabalhando, se eu não tenho objetivo, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar é lugar. Se eu não sei onde eu quero ir, a vida vai ser um labirinto. Eu vou estar toda hora encontrando uma parede que vai ter que me colocar para o lado. Então eu preciso ter um objetivo para que eu consiga ter um avanço. Quando a gente fala da sociedade, quando nós falamos do todo, a gente tem as organizações, elas são tem um papel muito importante dentro da sociedade. A sociedade moderna se caracteriza como uma sociedade das organizações, visto que os indivíduos passam a maior parte da sua vida trabalhando, manifestando-se, divertindo-se por meio delas. E a maioria dos produtos e serviços essenciais depende do empenho das organizações em realizá-los. Se a gente for analisar a vida de uma pessoa, praticamente a vida dela toda está dentro de uma organização. Primeiro, ela tem uma organização escolar, uma organização da educação, onde, se a gente for pensar na organização familiar, está lá também, na organização da família. Então ela sai, vai para a educação. Mas vamos falar de organizações formais. Então ela tem a escola. Então na escola ela vai ficar ali dos 4 até os 18 anos, por exemplo, entre ensino
ensino fundamental, ensino médio, depois vai para ensino superior, até os 21 anos, mais ou menos, né? Então, tá aqui. Então, dos 4 aos 21 anos, dá 17 anos que ela está estudando, que ela está dentro de uma organização formal de ensino. A partir disso, ela vai para a organização formal de trabalho. Aí ela começa a trabalhar, e aí ela vai trabalhando por mais 40 anos, né, até ela se aposentar, e aí só que durante isso ela precisa do mercado, ela precisa usufruir de outros produtos, de outros serviços que estão inseridos em outras organizações. Então, a vida da pessoa é dentro das organizações. Então, as organizações, elas não têm o papel apenas de atender às necessidades do cliente e gerar lucro, elas também têm uma função social. Assim como elas recebem influência das pessoas, buscando identificar quais são as suas necessidades, a fim de atendê-las, as organizações também influenciam as pessoas na sociedade. A sua influência estende-se a diversos níveis sociais e ambientais. Além da geração de empregos, por exemplo, que é o grande apoio social que as organizações provêm, ela também movimenta a renda, né? As organizações também vão contribuir para o desenvolvimento social e ambiental do país. As organizações são participantes ativas nas sociedades, ou seja, são agentes modificadores da sociedade. Na atualidade, são as organizações que assumem as responsabilidades pela execução das principais atividades necessárias para o bom funcionamento da sociedade em si. São elas que asseguram a produção de bens e serviços, a prestação de serviços de saúde, a segurança, o desporto, o ensino, a defesa do ambiente, a solidariedade social, entre muitas outras. Então, quando a gente fala de organizações, principalmente organizações privadas, elas que movem o mundo. As organizações públicas, elas têm um fato de ajudar, as ONGs, elas vão ajudar um grupo de pessoas, sim, mas as organizações privadas, elas têm a sua importância porque elas que vão mover a sociedade, elas que vão produzir bens e serviços para que elas possam assegurar isso e trazer isso para a sociedade em renda, em emprego, né, fazendo com que a sociedade se movimente. Quando uma empresa, uma indústria se instaura em uma determinada região, aquela região economicamente fica mais forte, fazendo com que aquela região as pessoas ganhem melhor, as pessoas tenham melhores condições de compra, as pessoas possam de fato ter uma vida melhor através de uma indústria que se instaurou ali e começou a passar trabalho para as pessoas, né? E aí a gente tem a classificação das organizações. As organizações podem ser classificadas seguindo alguns critérios. Então, o primeiro critério é sobre a finalidade. Então, ela pode ser com fim lucrativo, ou seja, a organização quer ganhar mais dinheiro, quer de fato maior lucro, ou sem fins lucrativos, onde, né, para ela o importante é o bem social que ela está fazendo. Ela pode ter uma estrutura formal ou informal, igual eu falei, família é uma estrutura informal, uma organização informal, enquanto que uma escola, um trabalho é uma estrutura mais formal. Ela pode ser pequena, média ou grande, no quesito, né, dentro do critério de tamanho. Ela tem também a questão se ela pode ser da localização, ela pode ser local, ela pode ter um âmbito regional, pode ter o tipo nacionalidade, nacional ou internacional. E também a nacionalidade, nacional ou internacional. O tipo de produção pode ser focado tanto em bens ou em serviços. A propriedade, né, ela pode ser propriedade privada, pode ser de propriedade pública ou pode ser de propriedade mista, que é quando tanto o poder público quanto o ente privado eles se unem para formar uma empresa. Como exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco de sociedade mista, né? Então, tem parte das ações são do governo brasileiro, enquanto outra parte é de pessoas particulares. E também atitude frente às mudanças, se ela é uma organização mais rígida ou uma organização mais flexível. Organizações privadas, elas têm o intuito de serem mais flexíveis. Por quê? Porque a parte burocrática que se estabelece na privada, ela pode ser alterada de acordo com, né, os sócios ali de uma maneira mais rápida. Quando a gente fala de organizações públicas e sem fins lucrativos, elas tendem a ter uma atitude mais rígida, porque é uma burocracia muito maior de se mudar certas coisas, certos empecilhos quando acontece. Beleza? Então, entender essa questão de organização, entender esse lance de, poxa, o que é organização, quais são as características, a importância é de vital necessidade para você que está fazendo um curso de administração entender. Não só a parte teórica, né, que você já viu, mas também entender na prática o quão grande e o quão importantes são as organizações e o que são essas organizações que tanto falam em livros, artigos e vídeos e onde você vai estar trabalhando também. Então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil.
Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!